A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez, eu espero que você, sua família, toda a sua casa estejam abençoados e protegidos debaixo das potentes mãos do Senhor. Estamos aqui a mais um encontro, onde nós estaremos estudando a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Nós fazemos uso das revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas calma aí. Se você não é assembleiano, não é da nossa denominação, e de repente você é um cristão tradicional, fundamentalista, metódico, presbiteriano, batista, pentecostal, neopentecostal, não importa. Se você ama estudar a palavra de Deus, venha conosco. Seja bem-vindo a mais um dia de estudo bíblico com Deus. Estamos estudando, você que não conhece o nosso canal, dentro desse segundo trimestre do ano de 2020, que, diga-se de passagem, não tem sido um ano muito bom, mas estamos estudando deste segundo trimestre do ano, ou seja, entre os meses março, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Estamos estudando sobre eclesiologia, a doutrina da igreja e outras doutrinas como soteriologia, doutrina da salvação, martiologia, doutrina do pecado, tudo dentro da Epístola de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando Efésios, estamos terminando hoje de estudar o capítulo, vamos concluir hoje o capítulo 2. E o tema de hoje é edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Para você que não nos conhece, aqui eu, seu irmão em Cristo, seu conservo Cassiano, estamos aqui neste canal para trazer pré-aulas que auxiliem os professores de escola bíblica dominical, bem como os superintendentes. Também, dentro desta pandemia, a situação que nós estamos vivendo enclausurado, em que as pessoas estão dentro desta responsabilidade social, mantendo esse distanciamento social, essa quarentena, a maioria das igrejas não tem escola bíblica presencial. Então, nós estamos fazendo também uma escola online. Por causa disso, estamos estudando a lição, lendo cada tópico, cada subtópico. E nesta lição, nós vamos estudar 3 tópicos importantíssimos. O primeiro fala sobre o edifício espiritual, cujo objetivo, ao ler, ao explicar, o objetivo a alcançar é explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento, hoje, ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Esse é o objetivo ao explicar o primeiro tópico. O segundo tópico diz o seguinte: o fundamento, apóstolos e profetas. Então, neste segundo tópico, o objetivo é apresentar o fundamento da igreja como doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E o terceiro e último tópico, que é dividido nos seus subtópicos, o terceiro tópico, ou o terceiro tema desta lição de hoje é edificados para a morada de Deus. Edificados para a morada de Deus. O nosso objetivo neste tópico é refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade, já que o Espírito é santo e o templo é dele, então devemos corresponder ao morador, né? A moradia tem que corresponder aos anseios do morador. Esse é o tema de hoje dentro dos nossos tópicos, com alguns subtópicos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir a você que você que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Você vai ver aí no canal a palavra, né, inscrito, e você, quando ativar esse inscrito, você se inscreva e ative os sininhos para receber todas as notificações, ou seja, tudo que o canal produzir, você vai estar por dentro. E aqui desse outro lado, você vai ver a mãozinha assim para cima, o dedinho para cima é o like, o joinha. É importante que você deixe o seu like, ou seja, aperte aí no joinha, para que essa mensagem venha a ser divulgada para mais pessoas. Você corresponder positivamente, isso quer dizer que esse trabalho tem sido um trabalho bom. Aí o YouTube vai automaticamente
reproduzi-lo para outras pessoas. Essa mensagem vai ser levada. Que legal, você fazendo missões através de um simples like. Isso é muito bom. Divulgue também esse canal nas suas redes sociais. Eu sei que muitas vezes essa pré-aula e essa aula ela é transmitida pelos canais da nossa igreja em Irajá, em Nova Iguaçu, e nós temos o nosso canal da EBD, que é Amo EBD. Então, gostaria de pedir a vocês que estão assistindo a essa aula e pré-aula por outros canais, que se inscrevam também no canal Amo EBD, AMO espaço EBD, muito fácil, canal Amo EBD. E nesse canal seja bem-vindo, tá? Nós vamos agora dar início à nossa aula e para iniciar o textual se encontra em Efésios, capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 20, está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Não deixou nenhuma dúvida, principal pedra da esquina. A verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar, ou seja, a pedra que serve como base, pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele é essa pedra basilar, ou seja, que serve de base, não existe outro fundamento. A nossa leitura bíblica em classe, você que tem uma Bíblia em mãos nesse instante, tem um exemplar da Bíblia Sagrada ou pode usar o seu aparelho, eu gostaria de pedir que você redobre sua atenção para o livro que Paulo escreveu, a carta que ele escreveu aos Efésios, livro de Efésios, capítulo 2, versículos 20, 21 e 22, e depois Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Está escrito assim: aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora, Mateus 7, 24 a seguir diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, baseada nos livros, né? O Evangelho de São Mateus foi a segunda parte dessa leitura, e a primeira parte da leitura foi a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 20, 21 e 22, onde nós vamos encerrar esse capítulo 2. Eu espero que você seja muito abençoado com o estudo da Palavra de Deus. Você que está entrando agora no canal, não foi de paraquedas que você pulou, não foi ao acaso, o Espírito Santo trouxe você aqui para estudar a Palavra de Deus e aprender um pouco mais a respeito deste livro, que é a verdade divina, a verdade irrefutável. A introdução diz assim: por meio da reconciliação efetivada, que foi o que falamos na lição passada, esta reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja, ou seja, essa nova humanidade, essa nova sociedade, esse povo que é o ajuntamento de judeus e gentios, ou seja, judeus e não judeus. Esses não judeus são gregos, romanos e qualquer outro tipo de etnia, povos diferentes. Deus pegou esse povo gentil, que era considerado zambujeiro bravo, um povo
rejeitado, e juntou aos judeus em um só corpo e colocou Cristo como cabeça. Cristo, cabeça desse corpo, e esse corpo é a igreja invisível, a igreja universal de Cristo, a igreja eleita. Deus fez, conforme nós estamos falando, criou a igreja a partir desses povos. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. Essa é a comparação que Paulo fala, ou que Paulo faz. Isso está no versículo 21, onde nós lemos, que diz: no qual todo edifício bem ajustado. Nós vamos entender por que o bem ajustado. Bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E a pedra angular dessa edificação é Cristo. Cristo não é uma pedra só, ele é a pedra angular. Tanto que nós lemos aqui, o versículo 20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é principal pedra da esquina. Ele não só é pedra, ele é a principal pedra e da esquina. Por que isso? Nós vamos entender logo mais. Então, conforme a palavra de Deus, assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Nessa lição, estudaremos cada um desses aspectos. É de suma importância que você redobre sua atenção, pegue sua Bíblia, você que tem a revista, pegue, abra nessa lição, que é a lição de número 8, e nós vamos estudar juntos. O primeiro ponto fala assim: um edifício espiritual. Esse é o nosso primeiro tópico. O subtópico diz assim, o primeiro subtópico: santuário judeu. Para entendermos a respeito do tema um santuário espiritual, é preciso reportarmos a ideia de santuário na concepção judaica. Santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Isso está no capítulo 2, versículo 14 aos Efésios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Ok. Para que um santuário novo seja apresentado, é preciso que o antigo seja removido. Então, o antigo foi removido pela obra de Cristo no Calvário. O antigo santuário, essa ideia, era um sinal, tinha alguns sinais de exclusão. Já o novo templo tem um sinal de inclusão. Por exemplo, para você entender o templo, nessa época aqui, que era o templo de Herodes, o terceiro grande templo, levando em consideração o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel e o templo de Herodes. Esse templo de Herodes, ele tinha um pátio maior. Quando você, por exemplo, você estava entrando no templo de lá para cá, você ia encontrar o pórtico de Salomão e a porta formosa, que era a porta principal. Lá tinha um letreiro muito grande, né? A porta que tinha 15 metros de largura e quase 25, alguns falam em 22, outros chegam a falar em 25 metros de altura, de comprimento. Aí estava lá um letreiro bem grande: Abaruch Abá, bendito que vem em nome do Senhor. Era uma porta que fazia referência ao Messias, porta feita de um bronze polido, de um bronze bem trabalhado, que quando o sol reluzia, ele tinha o seu brilho semelhante ao ouro. Mas, deixando um pouco de lado a porta, havia um pátio muito grande que pegava da entrada até as laterais, que era o maior de todos os pátios, o pátio dos gentios. Os gentios prosélitos do judaísmo que queriam visitar o templo, ele tinha acesso a esse primeiro pátio, ficava ali. Dentro desse pátio, os gentios ficavam, os judeus e as judias não ficavam, porque adentrando a primeira porta, a porta formosa, havia agora uma parte frontal que era um pátio menor, que era o pátio das mulheres, das judias.
E ao adentrar a porta do pátio das judias, havia agora o pátio dos homens. Depois do pátio dos homens, aí havia a parte mais íntima do templo, que era a parte coberta. E essa parte coberta era dividido entre os santos, que é como se fosse, vamos dizer assim, o plenário da igreja, e o púlpito, que seria o Santo dos Santos, dividido por uma cortina. Cortina essa que tinha 9 metros de largura, 18 metros de altura, de comprimento, e uma espessura de um palmo de uma mão fechada, que varia entre 7 e 12 centímetros, que na hora do brado da cruz foi rasgada de alto a baixo. Esse era o templo. Quem estava como sumo sacerdote tinha acesso a ficar até atrás da cortina. O sacerdote não, ficava da frente da cortina até o pátio dos homens. Já quem era judeu tinha acesso ao pátio dos homens até a porta do pátio das mulheres. As mulheres tinham acesso à porta dos homens até a porta dos gentios. E os gentios só tinham acesso à porta das mulheres até a saída, que seria no pórtico de Salomão, ou seja, uma das portas principais. O que eu quero dizer com isso? Que aí havia divisões. Por exemplo, o judeu, ele levava para a adoração, levava o seu escravo gentio, que ele havia circuncidado e se tornou prosélito do judaísmo, e levava a sua família, mulher e criança. O que acontece? Quando ele adentrava o templo, ele deixava o seu escravo no pátio do gentio, já que o escravo não é descendente de nenhuma das 12 tribos, principalmente da tribo de Judá. Ele deixava o seu escravo no pátio, adentrava a ala das mulheres, deixava a sua esposa com as crianças e ia para a ala dos homens, ficar ali mais próximo do sacerdote. Então havia essa divisão. E esse conceito antigo caiu por terra quando Jesus fez do povo que estava no pátio exterior, das mulheres que estavam no pátio central e dos homens que estavam no pátio mais próximo ao sacerdote. Deus quebrou toda a barreira e fez desse povo um único povo, a igreja de Cristo. Então você começa a entender a nova ideia de santuário, onde não há nem macho nem fêmea, judeu ou gentio, circuncisão ou incircuncisão, mas todos somos um em Cristo. Aquela lei cerimonial, nós falamos da lei, porque havia 3 esferas da lei: a moral, havia a cerimonial e a civil. Essa que é cerimonial, que começava da circuncisão, os gentios não eram obrigados a cumprir, porque as cerimônias pertenciam ao povo judeu. Deus deixou para que eles cumprissem até hoje, se quisesse, seria perpetuado entre os judeus, mas não seria mais obrigatoriedade dos gentios, desse povo estrangeiro. Então Deus respeitando, Deus é muito lindo, respeitando a cultura de cada povo, Deus foi chamando as pessoas para que ela circuncidasse o seu coração, conforme na aula anterior, circuncidasse a sua carne, a sua natureza decaída, e não circuncidasse mais o seu prepúcio. Não tinha nada a ver mais com ritos e cerimônias. Tudo isso, ritos e cerimônias, estão limitados à religiosidade do homem e não a Deus. Vamos ao subtópico 2. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Olha aí, a nova ideia de santuário, um lugar onde Deus habita em espírito. Não é mais sumo sacerdote nem sacerdote. A figura da arca, que representava a presença de Deus, feita ali de madeira de acácia, madeira de citim, ela tinha aproximadamente 65 centímetros de altura e o dobro disso, aproximadamente quase 1,12 metros de comprimento. Então, aquela arca, que era feita de madeira de acácia, madeira de cetim, madeira cheia de nó, a mais difícil de trabalhar, Deus escolheu que fosse confeccionada a partir dessa madeira, mas a revestisse em ouro. Isso remete à nossa natureza. A natureza humana é a mais difícil de ser trabalhada, mas Deus preferiu trabalhar com essa natureza complicada que somos nós e revesti-la de ouro, ou seja, revestir da sua glória. Glória a Deus. A Bíblia diz para que o vaso não se vanglorie, porque o vaso é de barro, a natureza é fragmentada, mas Deus colocou a sua glória em um vaso
de barro. Então, o ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não podia conter Deus. Então, a ideia de que o templo é o lugar onde Deus habita, até quando Salomão fez a inauguração, a sua oração, no capítulo 8 de Primeiros Reis, primeiro livro de Reis, é muito interessante. Quando no versículo 27 ele diz: ó Senhor, quem sou eu? Quem é essa casa? Quem sou eu para fazer uma casa que contém Deus? Quem é essa casa para conter Deus? Se nem os céus, e nesse texto ele fala, nem os céus dos céus, ou seja, o que está acima de qualquer estratosfera, os céus que é morada do Altíssimo, se nem os céus conseguem te conter, essa casa não poderia caber o Senhor. Glória a Deus por isso. Então, nesse texto aqui, ele mostra que Deus não habitaria, mas a sua presença, vez outra, visitaria o povo nos momentos de adoração, e reafirma a instrução de Estevão de que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Está no capítulo 7, quando Estevão deu o seu sermão e foi apedrejado, e o versículo 49. Mas não só no capítulo 7, quando o próprio Paulo, no capítulo 17, versículo 24 também, mesmas informações de Estevão, Paulo falou algo muito semelhante, que Deus, quando ele tornou Areópago e viu deuses de todos os tipos, de todos os modelos, altares diferentes, até Deus desconhecido, aí Paulo falou que Deus não habita em templos, Deus não habita em templos, feito por mão de homem. E o que significa o nosso templo, então? Eu devo ser um desigrejado por isso? Absolutamente. Na verdade, o templo não é o simbolismo da presença de Deus. Você é o símbolo da presença de Deus. O templo é para agrupar este povo que busca o mesmo Deus, que luta pelos próprios objetivos espirituais, os mesmos ideais espirituais. Pessoas que têm classe social, posição social, nível de instrução, de intelectualidade diferente, mas que busca o mesmo objetivo espiritual, tem os mesmos anseios espirituais. Onde esse povo se agrupa ou congrega, aí nós chamamos de templo. Mas o templo não tem simbolismo nenhum, ele vazio. Infelizmente, as religiões do mundo inteiro prenderam os seus adeptos e seguidores na figura de templos, né? Se você for, por exemplo, na Ásia, tem vários templos lindos do budismo, do hinduísmo, do shintoísmo, aqueles templos que são milenares, aquela coisa, então o pessoal hipervalorizam, né, aquela arquitetura, dando a ela não só vou dizer assim, um valor arquitetônico ou histórico, mas também um sentido espiritual. Pessoas fazem sinal quando vê um templo. Eu respeito a religião dos outros, mas nada disso é bíblico. Tudo aquilo é pó e cinzas, é areia, é tijolo, não vale nada. Por mais que um pastor, uma igreja muito grande, gaste aí com arquitetos, engenheiros, os melhores que existe, né? Tal como Oscar Niemeyer e tantos outros, mas tudo isso aqui fica, tudo isso é perecível. O maior valor de uma igreja é você, pessoa. O maior investimento de uma igreja é em você, pessoa, porque a igreja é pessoas. Então, templo são coisas que os homens fazem. Deus estava trazendo esse conceito que ele ia habitar em algo que ele fez e não que os homens fez. O que os homens fez foi areia, tijolo, concreto, mas Deus, ele criou o seu próprio templo. Glória a Deus. Qual é esse novo conceito de templo? O Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios 3,16. Nós somos o templo do Espírito Santo. E também fala nos versículo 19, me parece que 1 Coríntios 6,19 também, que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, portanto glorificar a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O contexto diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus e não de vós? Somos moradas de Deus em espírito, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Ou seja, esse templo, segundo Pedro escreveu no capítulo 2, versículo 5, esse templo que somos nós só é templo se os fundamentos, a coluna principal for Cristo.
Cristo sendo o fundamento, sendo a pedra principal, esse edifício, ele é considerado um edifício confeccionado para Deus, porque Deus ele não habita em um santuário sujo. Deus ele não habita, como ele é santo, ele não habita em um templo sujo. Por isso que ele não habita em templo feito por mão de homem, porque independente de quem seja o homem que criou um templo é falho, suas mãos é suja. O homem que criou um templo, ele tem suas falhas, seus defeitos e muitos pecados. Tanto que Davi, ele não podia, ele teve a ideia do templo, ele foi o idealizador, mas ele não foi o construtor, porque ele tinha matado muitas pessoas, como ele era um homem de guerra, um homem de batalha. Então Deus falou que quem deveria construir o templo seria Salomão, que as mãos de Salomão não tinham derramado sangue até então. Então, por conta disso, Deus preferiu que Salomão fosse o executor da obra. Deus não habita em templo feito por mão de homem, porque vai haver sempre sujeira nas mãos dos homens. Mas Deus, ele criou o próprio templo. Aí você pode questionar, mas mesmo o templo, sendo eu sou pecador, claro, Eclesiastes 7:29, Deus criou o homem reto e ele se perdeu pelas suas invenções. Ou seja, nós tomamos decisões erradas, seguindo a nossa natureza decaída e pecaminosa, a partir do primeiro homem Adão, e só erramos e batemos a cabeça, tudo bem. Mas Deus nos gerou, o diabo, através do pecado, nos degenerou e Cristo veio para nos regenerar, ou seja, nos colocar novamente no 0 a 0, nos justificar diante de Deus. Temos pecados a partir de então? Claro que temos, mas não somos mais, nós não estamos mais na classe de cometer, porque cometer é diferente. 1 de João capítulo 1, versículo 9, diz que aquele que diz que não tem se faz mentiroso. Todos temos. Mas no mesmo capítulo, o mesmo João, no mesmo livro, só que 2 capítulos depois, capítulo 3, o mesmo versículo 8 e 9, ele diz que aquele que comete é do diabo. A gente tem, mas não pode cometer. Existe o pecado de omissão e de comissão, né? O pecado habita em nós, ele trabalha na esfera dos pensamentos. Você tem pensamentos maus, por mais santo que você seja, pensamentos que reprováveis que você não aceita. Agora, claro, você não manda os teus pensamentos, mas você pode impedir dos mesmos virarem ação. É por isso que o processo de santificação é diuturnamente, diariamente, é degrau em degrau até alcançar a estatura varonil. Porque o pecado aqui, ele cresce, ele nasce ocultamente, cresce gradativamente e manifesta-se publicamente. Ele só se manifesta porque cresceu e só cresceu porque ele recebeu ração, ele foi bem alimentado. Então, quando nós não alimentamos o pecado, isso é sinal que estamos trabalhando para uma santificação individual. É nesse corpo de uma santificação individual que se preocupa em manter-se santo que Deus habita. É nesse templo que Deus criou para habitar que ele está presente quando o homem ele está preocupado com isso, de encher o seu interior de coisas boas. Porque a Bíblia diz que o que a boca fala, por exemplo, o coração está cheio. Como o coração é um depósito, se ele estiver cheio de coisas boas, essas coisas boas vão exalar de você, vão sair de você, vão ser externadas através de suas palavras, de suas atitudes. Mas vamos lá, esse templo ele só funciona se ele tiver uma base e essa base for Cristo. Que base é essa? Pedra angular. O subtópico 3 fala assim: na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Levamos em consideração que, por exemplo, na arquitetura greco-romana, havia ali uma habilidade de construir, de fazer grandes monumentos, sem precisar de argamassa ou nenhum cimento, nada que desse liga. Levando em consideração que, por exemplo, na era feudal, que os homens começaram a utilizar tipos de ligas como caulim feitos de óleo de baleia. Mas antes disso, nessa época aqui, na época do Império Romano, eles utilizavam a habilidade de grandes arquitetos e construtores para fazer encaixes. Então, toda a coluna, toda a construção de templos, edifícios, castelos, grandes palácios, eram feitos assim, pegava uma pedra e arranjava outra que tivesse um encaixe, um desenho que parecesse com essa, e a pedra A
estava encaixada na pedra B, que se encaixava na pedra C e por aí em diante. Então, as pedras elas tinham formatos e tamanhos diferentes. Uma pedra reta não era interessante para este tipo de construção, levando em consideração que nós estamos falando da época do Império Romano e da construção romana. Já, por exemplo, a construção egípcia, eles gostavam de pedras lisas e pedras retas, porque suas construções eram de pirâmides. E qual era o estilo de construção? Era a sobreposição. Eles sobrepunham uma pedra a outra. Então, quanto mais reta e mais lisa, melhor. Eles desenhavam um quadrado gigantesco, como se fosse a armação de uma arapuca. E dentro daquele quadrado, que tinha que ter o mesmo tamanho, a largura e o comprimento. O comprimento e a largura deveria ser igual, um quadrado mesmo como nós conhecemos. E aí eles iam colocando pedras, né, em sobreposições, colocando um lado sempre mais interno, alguns centímetros mais internos, para as paredes se fechando, para que lá em cima elas se encontrassem e a pedra principal da pirâmide era colocada em cima para distribuir o peso para os 4 cantos daquele quadrado desenhado no chão. Essa era a construção das pirâmides. Eles precisavam de pedras lisas, pedras retas. Já aqui, na construção romana ou greco-romana, eles precisavam de pedras de formatos diferentes para que houvesse esse encaixe. As pedras lisas aqui, as pedras retas, eram desprezadas ou rejeitadas, para cumprir o que escreveu o salmista no Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, Deus a fez cabeça de esquina. E o que seria a cabeça de esquina? Seria essa pedra que nós vamos falar agora, a pedra mais importante. Seria o monólito. O que é um monólito? É uma coluna. Dá licença. Eu vou mostrar para vocês na prática mais ou menos como seria essa pedra. Essa pedra seria mais ou menos assim. Como a coluna que hoje em dia a construção civil moderna utiliza. Eles dimensionam seus cálculos baseado no peso que aquele edifício vai suportar. Então, os engenheiros eles fazem um buraco com a profundidade de acordo com o cálculo, para que aquela coluna tenha as dimensões precisas, exatas, para suportar tal peso. Aquela coluna é feita de basicamente aço e concreto. Antigamente não era aço e concreto, era uma pedra bruta, lapidada ou não. Ela poderia ser achada naturalmente naquelas medidas ou lapidada até chegar naquela medida. Mas era uma pedra aqui, ó, um monólito, ou seja, uma coluna que era feito um buraco, essa coluna era enterrada. Só que essa coluna não tinha esse formato redondo. Aqui eu só estou ilustrando. A cabeça dessa coluna, como todo o seu corpo, era um corpo quadrado. Ela era comprida aqui, mas quadrada na cabeça. Ou seja, a cabeça dela, diferente das pedras que eram encaixadas na parede, que tinha formatos e tamanhos diferentes, essa pedra, o monólito, a coluna, a pedra principal, ela tinha que ser assim, ela tinha que dar um ângulo de 90 graus. Por que o ângulo de 90 graus? Porque a parede da frente, ela seguia a primeira reta do ângulo, e a parede lateral seguia a outra reta do ângulo, ou seja, essa pedra, ela dava um ângulo exato de 90 graus. Eram 4 pedras dessa, uma na ponta direita, na esquina direita, uma na esquina esquerda, uma na esquina esquerda na parte de trás, uma na esquina direita na parte de trás. Essa parede tinha que dar de frente, reta com essa da frente, e essa parede aqui daria de frente com essa, e essa parede aqui daria de frente, seria reta com essa, e essa parede de trás seria reta com essa, ou seja, o quadrado que se formava, eu digo em uma construção, é como se você estivesse olhando de lá para cá e vendo uma planta. A ponta, né, os ângulos de cada medidas dessa planta, eles tinham que ser milimetricamente calculados para dar igual. Essa ponta com a de cima com a lateral com a de baixo, e a de baixo com a sua, aquela lateral também. Ou seja, eram os primeiros passos do alicerce, só podia começar depois dessa pedra. Quando ela era enterrada, a sua cabeça dimensionava
como seria a construção. Se, por exemplo, aqui não desse 90 graus certinho, se desse 95 graus, 85 graus, ou seja, pendesse para um lado ou para o outro, a parede ia ficar torta, ou na frente ou na lateral. Para as paredes ficar exatamente iguais, deveria ter esse ângulo de 90 graus. Então, era uma pedra perfeita. E é essa pedra perfeita que agora Jesus, ele é de uma forma ilustrativa a essa comparação, a essa figura de linguagem, que Jesus é comparado a esta pedra. Todo o edifício que somos nós, igreja, templo do Deus vivo, santuário de Deus, morada de Deus em espírito, nós somos fundamentados nessa pedra, a pedra reta, a pedra perfeita. Eu espero que você tenha entendido até agora, porque a outra ideia de pedra angular é quando se construía arcos para se passar por baixo, em grandes palácios e templos. Aquele arco, ele era feito dentro havia uma estrutura de madeira que era tirada depois. O arco era feito de pedras que se encaixavam e no meio havia um espaço para a pedra angular, que ela tinha esse formato aqui, um formato de um funil. Embaixo era mais estreito, em cima era mais largo, e aquela pedra era apertada de cima para baixo e batida com uma espécie de marreta ou qualquer coisa parecida, para encaixar e distribuir o peso. Aí, quando era arrancada a estrutura de madeira que estava sustentando temporariamente, aquele arco ficava como existe até hoje, arcos ali do Coliseu, feito há milhares de anos, há centenas de anos atrás, e que está milhares e centenas de anos atrás, e está ali até hoje, construção de 2.000, 2.300, 1.300, 1.500 anos, estão até ali arcos que não tem uma colher de cimento, só encaixe. Mas essa pedra não era pedra que ficava em cima, essa pedra aqui, a Bíblia mostra como base, pedra angular de esquina, ou seja, ficava na esquina para que a construção começasse a partir dela. Tudo começa a partir de Jesus. Todo edifício espiritual começa a partir de Jesus. Toda a base espiritual começa a partir de Jesus. A igreja, ela começa a partir dos ensinos de Jesus. Não é o segundo evangelho do Beltrano nem do fulano, é a partir dos ensinos de Jesus. Ou seja, ele é o nosso monólito, é a nossa coluna. E diz assim, ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Foi o que eu falei agora. As paredes, tanto lateral como a frontal, ela obedecia o ângulo daquela pedra. Se o ângulo não tivesse certo, as paredes iam se entortar, não ia se encontrar com certeza. Então, essa pedra aqui, ela deveria ser perfeita. A pedra que os edificadores rejeitaram era perfeita. Deus a fez cabeça de esquina. Para que se tenha uma ideia, olha só, dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Foi encontrado uma coluna dessa, quadrada, né? Como eu falei, uma coluna que tinha 12 metros de comprimento. Imagina, 12 metros. Nós não estamos falando de largura, nem de espessura, estamos falando de profundidade, 12 metros de comprimento. Então, era assim a arquitetura antigamente. Essa pedra grande, que era uma grande coluna, esse monólito, era a principal. Se ela não fosse perfeita, bem colocada, ajustada no lugar, todo o edifício estava comprometido. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 24, a seguir, Jesus havia ensinado que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, aí vindo contra ele rio, ventos e chuvas, ele permanece firme porque a sua casa é edificada sobre a rocha e não sobre a areia. Provérbios diz que pesada é a rocha e a areia também. Não sei se é Provérbios 17, 3. Eu vou ler esse texto, Provérbios, diz pesada é a rocha e a areia também. Mas assim, quando a Bíblia diz, capítulo 27 de Provérbios, versículo 3, diz assim, pesada é a pedra e a areia também. Parece que uma se assemelha à outra, mas a estrutura é totalmente diferente. A areia se desfacela. Eu lembro que quando criança, morava numa roça próximo ao rio, e íamos tomar banho ali,
meu pai levava os filhos junto com o vizinho, e aí aquelas crianças lá, nós, né, 11, 12 anos, ficávamos brincando, e a gente costumava pegar o bolo de areia seca e atirar um no outro. Quem estava dizendo, menino, você está jogando pedra um no outro. Não era pedra, se desfacelava, era fragmento, se desfazia, porque parece rocha, mas se desfaz. Nesse conceito aqui, Jesus ensinou a mesma coisa. Parece, mas não é. A Bíblia mostra a rocha que é e a que parece e não é. A Bíblia mostra por 86 vezes Deus usa a palavra rocha. E quando nessas 86 vezes a Bíblia usa a palavra rocha, a maioria das vezes a Bíblia faz alusão aqui a Deus como rocha. O clássico disso aí é o capítulo 32 de Deuteronômio. Deuteronômio 32, a Bíblia fala por cerca de 8 vezes a palavra rocha, é o capítulo que mais aparece falar em rocha, é Deuteronômio capítulo 32. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia mostra que dessas 8 referências, 3 delas fala rocha com R minúsculo, e 5 dessa referência no mesmo capítulo 32 mostra rocha com R maiúsculo. Ou seja, a rocha com R maiúsculo é a figura do próprio Deus. A rocha com R minúsculo é a figura de qualquer coisa que são fragmentos, que desfaz, como a areia. Se desfaz, parece rocha, mas não é. Veja o que diz o versículo 4 de Deuteronômio 32. Ele é a rocha, com R maiúsculo. Ele, aqui quando fala ele, olha só. Ele com E maiúsculo. Imagina, é um pronome bem pessoal. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo, reto ele é. Justo e reto. Lembra do monólito, né, dessa pedra perfeita. Justo e reto. Já quando se fala em, por exemplo, rocha com R minúsculo, versículo 13 diz assim: ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer das novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha, com R minúsculo, rocha e azeite da dura pederneira. Ou seja, essa rocha com R minúsculo seria uma pedra normal, não tem nada espiritual, seria uma rocha com R minúsculo. Agora, olha outra rocha com R maiúsculo, versículo 15. E engordando-se Jesurum, aliás, que seria Jerusalém, ou o povo de Israel, engordando-se, deu coice. Engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha, com R maiúsculo, desprezou a rocha da sua salvação. Então, a rocha da salvação é com R maiúsculo, e a Bíblia aqui está mais uma vez gramaticalmente corretíssima, porque aqui é um pronome pessoal. Essa rocha não é apenas um substantivo, mas é uma pessoa, com alguns adjetivos que são qualitativos, de qualidade. Ela é rocha da salvação. Olha aí a qualidade, a rocha que salva. Mas observe ainda, por exemplo, o versículo 18, que fala sobre a rocha com R maiúsculo. Esqueceste-te da rocha, com R maiúsculo de novo, que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Versículo 30, ainda fala da rocha com R maiúsculo de novo. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizeste fugir 10.000? Se a sua rocha, ou seja, essa sua rocha é com R maiúsculo, interprete Deus, se o seu Deus, a sua rocha, os não vendera e o Senhor os não entregara. Que interrogação linda. Agora olha só, uma rocha com R minúsculo, versículo 37. Então dirá, onde estão os seus deuses? Deuses com D minúsculo, porque a rocha está com R minúsculo. Olha só, onde estão os seus deuses? A rocha em que confiavam. Olha só, esse Deus aqui é uma rocha pequenininha, é um fragmentozinho, é uma pedrinha, não é uma rocha grande. Ou seja, é um R minúsculo. E o clássico diz
que isso me deu uma mensagem. Alguns anos atrás, eu era ainda um jovem, de 22, 23 anos, Deus me deu uma mensagem, e é o versículo 31, que eu acho mais lindo, do capítulo 32. No versículo 31, onde ele fala sobre as duas rochas, com R maiúsculo e com R minúsculo, observe o que está escrito. Deuteronômio 32, 31 fala assim: porque a sua rocha, ou seja, a rocha deles é com R minúsculo. Ele fala assim, porque a sua rocha não é como a nossa rocha. Quando ele fala a sua rocha, Moisés está dizendo a sua rocha com R minúsculo, está aqui no texto. Não é como a nossa rocha com R maiúsculo. A nossa rocha tem R maiúsculo. A sua rocha, ou a rocha deles, é com R minúsculo. Porque a sua rocha com R minúsculo não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Glória a Deus. Até os nossos inimigos é testemunha que a nossa rocha é maior que a deles, ou seja, a nossa rocha com R maiúsculo, ela é incomparável. Alguns estudiosos dizem que essa rocha fundamental seria Pedro, né? Aí os primos católicos, assim dizendo carinhosamente, diz que a rocha seria Pedro, que é o primeiro papa. Outros dizem que a rocha seria tão somente a confissão de Pedro. Isso é o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 13 ao 18. E sobre esta pedra, essa rocha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Precisamente o versículo 18. Mas a verdade, a rocha, ela não é nem Pedro, nem a rocha é a confissão de Pedro. A rocha é o próprio Cristo. Levando em consideração o seguinte, que Pedro, a palavra Pedro no grego é Petros. Petros é fragmento, é aquilo que veio da rocha, proveniente da rocha, que surgiu da rocha. E rocha no grego é Petra. Há uma diferença entre Petra e Petros. Petros veio da Petra, mas a Petra não vem de Petros, ou seja, a areia pode ser fragmento de uma rocha, mas a rocha não é fragmento de uma areia, porque um todo não pode ser derivado do fragmento, mas o fragmento é derivado de um todo. Eu acredito que vocês já começam a entender. O fragmento é derivado de um todo e não o contrário. Ou seja, Pedro é um fragmento que veio da rocha. A rocha não vem de Pedro. Quando a Bíblia diz, e sobre essa pedra, está em um demonstrativo feminino, para fazer o encaixe gramatical perfeito. Quando a Bíblia fala desse substantivo feminino, a Bíblia mostra, quando a Bíblia diz essa rocha, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não é sobre esse petro, sobre esse fragmento, é sobre esta pedra. Ou seja, se o demonstrativo é feminino, também a palavra pedra, que está aí também, que é um feminino, está fazendo esse encaixe perfeito. Não estava falando de Pedro, era algo alheio a Pedro. E o que seria essa pedra? Aí ele diz Cristo como base da igreja. Quando Pedro disse assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, sobre Cristo, Filho de Deus, que é a rocha, Deus edificaria a igreja. Para você ter uma ideia, está escrito uma revelação paulina. Não sei porque não está na lição, mas é muito lindo, se você quiser ler, está lá em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele começa a falar sobre o trajeto ali de Israel, que o povo passou pelas águas, quando as águas se abriram, é como se fosse o nosso batismo em água, e ali ele faz alusão à rocha de Meribá, a rocha que foi ferida, mas a Bíblia diz no versículo 3 e 4 que essa rocha é Cristo. Paulo diz assim, essa rocha é Cristo. Que rocha é essa? Era a rocha viva. Por que era pedra viva? Porque quando o povo saía, para onde o povo olhava, a rocha estava do lado deles. Não sei se ela vinha rolando, como vinha. A rocha, ela se movia, era pedra viva, e Cristo é essa pedra viva, onde dele brotou a água da salvação, conforme está escrito em João no capítulo 19, os versículos 27 a seguir, que a Bíblia diz que antes dele dar o último brado, né, ele conversou com o Pai e disse, está consumado, e não lhe quebraram as pernas, versículo 29 e 28, mas lhe furaram o lado, e dele saiu sangue e água, ou seja, ele é a nossa rocha de Meribá, para saciar a nossa sede da salvação, conforme ele falou para a mulher
samaritana ali no capítulo 4 de João, que quem beber da água que eu lhe der, rios de água viva fluirão de seu ventre. Ele é essa rocha. A rocha é Cristo. Por isso que Moisés não podia bater duas vezes, porque Cristo não pode ser crucificado duas vezes. Ele veio uma vez para ser crucificado e a outra vez ele virá para buscar a sua igreja. E na segunda fase dessa outra segunda vinda, a primeira fase vem até as nuvens e volta, e no restante da sua vinda, que é uma vinda só dividida em duas fases, ele virá para destruir o anticristo, todo o sistema corrupto da terra, e reinar com sua igreja por 1000 anos. Mas, deixando de lado esse assunto escatológico, ele, Jesus, é a rocha, Pedro é apenas um fragmento, e a confissão é apenas uma confirmação. De fato, Jesus é a base de tudo aquilo que nós cremos e vivemos. Onde você estiver, eu peço licença para você glorificar a Deus, adorar o Senhor dentro da sua casa, onde quer que você esteja, porque você está firme em um alicerce inabalável e irremovível, que é Cristo, nossa rocha. Agora, o segundo tópico fala sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Que fundamentos são esses? Vamos lá? O conceito de apóstolo, primeiro, o conceito de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Se você for olhar nesse ponto de vista, qualquer enviado, qualquer mensageiro é um apóstolo. O que é um apóstolo nos dias modernos, né? O apóstolo é um que é enviado ou um mensageiro, que eu posso ainda ousadamente dizer que apóstolo é aquele que é específico em uma obra para a qual foi enviado, e ele se destaca mais que outros que faz a mesma coisa, mas não faz como ele faz. O apóstolo, ele mostra ter uma habilidade maior, o dom mais aguçado, eu não sei. Por exemplo, existe, como na nossa, carinhosamente, conhecido, é chamado de apóstolo da imprensa brasileira, o saudoso Emílio Conde. Outros fizeram o trabalho deles? Fizeram, mas provavelmente não fizeram com tanta maestria, excelência, da forma que ele fez. Por isso que ele é considerado o apóstolo da imprensa evangélica brasileira. Existe o apóstolo das missões modernas no Brasil, o saudoso pastor Cisino Bernardino. Existem outros e outros que têm esse título de apóstolo, que não é uma carteirinha, porque o que a gente vê hoje é carteirinhas de apóstolo, credencial de apóstolo, né? Alguém já me ofereceu uma carteirinha de apóstolo. Não, muito obrigado, eu não preciso de uma credencial de apóstolo, me chame só de irmão, está muito bom você me chamar de irmão. Hebreus 2:11, eu não me envergonho de ser chamado na congregação dos justos, dos meus irmãos, ser chamado de irmão. A maior nomenclatura de um homem de Deus é irmão. Todas as vezes que Paulo ia falar nas suas epígrafes das suas epístolas, as suas saudações, antes de falar que era apóstolo, que era qualquer coisa, ele dizia seu irmão e servo em Cristo. Servo de Cristo, irmão e conservo em Cristo. Então, irmão está ótimo. A grande verdade é que o apóstolo aqui não é uma credencial, não é um documento, mas é um título de reconhecimento. E nesse texto aqui, a Bíblia mostra como que um mensageiro é um enviado. Então, todos que é mensageiro, todos que é enviado, que se destaca naquilo para o que foi enviado, pode ser considerado um homem muito sério, um homem de Deus, um apóstolo. Um apóstolo daquilo, é como se fosse um pioneiro, alguém que se destaca naquele quesito. Como a história do apóstolo do pés ensanguentado, Sadhu Sundar Singh, e tem tantos outros apóstolos, né? Se você for ver o livro dos heróis da fé, grande parte deles são chamados de apóstolo de alguma coisa, apóstolo da oração, apóstolo disso, apóstolo daquilo, mas não são termos pejorativos, pelo contrário, são grandes homenagens, porque esses títulos é como se fosse uma homenagem pelo reconhecimento da obra de tais homens, o que é diferente, infelizmente, do que se faz hoje. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Cristo foi enviado para ser o Salvador do mundo. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Com exceção de João, os outros 3 evangelhos, né, que são sinóticos, eles chamam esses discípulos de apóstolos. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição, ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor.
Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja, isto lá em Atos capítulo 6, versículo 2 ao 4, inclusive a lição faz referência a esse texto. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Cristo foi o fundamento e os apóstolos pegou aquela verdade de que Cristo é o fundamento e trouxe-a como doutrina, ou seja, alicerçando as paredes, formando a igreja naquela base, naquele monólito, naquela coluna que é Cristo. Então os apóstolos, três coisas importantes. O apóstolo, que eles foram testemunha do ministério, morte e ressurreição. E por que Paulo, que não foi testemunha do ministério, haja vista que Paulo viveu na mesma época, bem provável que quando Jesus estava exercendo o seu ministério de 3 anos e meio, Paulo estava ali estudando com Gamaliel. Ele era um jovem aluno de Gamaliel, levando em consideração que o jovem ficava como que enclausurado, né, dentro de um colégio, como se fosse um colégio interno, literalmente, entre 12 e 15 anos ali, direto, ia ver a família só de tempos em tempos. Ele ficava ali dos 12 até os 24, 25, 27, 28 anos, isso dependendo dos assuntos do mestre e principalmente do desenvolvimento de tal jovem. Quando Jesus estava exercendo seu ministério, bem provável que Paulo estava saindo da escola de Gamaliel e ouviu falar do Nazareno, e aquilo tomou repulsa, tomou raiva, porque ele era muito zeloso pela lei, sendo que Paulo foi formado como advogado da lei, fazia parte do Sinédrio, foi treinado para ser fariseu e possivelmente, quem sabe, um futuro sacerdote, já que ele era um dos membros do Sinédrio e o topo dos cargos do Sinédrio era ser sacerdote ali, substituindo a linhagem de Anás e Caifás. Então Paulo, ele poderia ser um suposto candidato a futuro sacerdote por ser um dos homens mais sábios dentre os alunos de Gamaliel, era um destaque. Mas o que eu acho interessante é que o mesmo apóstolo, ele fala que é apóstolo abortivo. O que seria abortivo? É que ele nasceu na época errada, nasceu, falo espiritualmente, ele não foi testemunha do ministério de Jesus, nem da sua morte, nem da sua ressurreição. Mas a Bíblia diz, ele fala que Pedro esteve com ele 15 dias ensinando muitas coisas. Mas o mais importante é que quando ele se converteu, que ele foi para o deserto da Arábia e ficou 14 anos longe, muita gente pode não ter te ensinado isso, mas Paulo ficou 14 anos longe dos bastidores. Eu peço licença para dizer aqui, deixar um pouco a questão da lição e falar como um profeta. De repente você está sendo esquecido ou você está distante de tudo e de todos no anonimato. Eu não estou dizendo que você vai ser famoso, as pessoas vão querer tirar selfie com você, pedir teu autógrafo, nada disso, porque Deus não chamou artista. Mas a grande questão é que se não reconhecer o teu ministério e a tua vida como um homem de Deus, uma mulher de Deus, se Deus te chamou, espera no Senhor. Deus vai usar um Barnabé para te tirar deste deserto na Arábia, para te levar para Jerusalém e você ter o devido reconhecimento, que foi o Espírito Santo que reconheceu o ministério de Paulo quando ele saiu ali do deserto, que Barnabé foi buscá-lo. Ele ficou 14 anos, você vai ver lá no final dos capítulos 5 e 6 de Atos dos Apóstolos, quando ele é apresentado ali como um dos missionários na primeira comissão da igreja, ali a partir do início, parece que no capítulo 7, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Mas a grande verdade é que o que Paulo fala, eu acho muito lindo. Nesse período, provavelmente, que ele estava no deserto da Arábia, Deus estava trabalhando com aquele homem que havia ido para Damasco, lá no capítulo 9 de Atos, para prender Ananias, que possivelmente era o dirigente, um dos responsáveis pela igreja. No caminho ele caiu do cavalo, se converteu, você conhece a história, teve que sair pelo um cesto, descer pelo um cesto de madrugada, porque a cidade estava tomada de guardas, para não deixar Paulo sair, porque ouviram falar que aquele que estava com a carta de liberação dos sacerdotes para prender os cristãos tinha sido o primeiro a se converter, que coisa, né? E aí ele saiu e sumiu, ficou 14 anos fora. E a Bíblia diz, quando ele ensina a Santa Ceia, no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, ele disse: eu aprendi do Senhor o que vos ensinei. Ou seja,
dentro de uma revelação, e ele mostra que intimidade eram essas revelações e que níveis de revelações era essa. Está ali em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele disse: eu conheço um homem que não sei se na carne ou no espírito, ele fala dele mesmo, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo teve várias experiências de arrebatamento, de Jesus falar com ele em sonhos, como um varão que disse: passa a Macedônia, atravessa e nos ajude. Então havia, eu estou sentindo Deus aqui, meu corpo está arrepiado, havia essa intimidade, essa comunhão, mas tudo que Paulo aprendeu como revelação, nada contradisse aquilo que os apóstolos já haviam pregando. Ele veio apenas descortinar o véu, trazer a revelação, a clareza dos mistérios que estavam ocultos dentro de uma visão judaizante dos outros apóstolos. Então Deus usou aquele homem com essa instrução, quando ele disse no capítulo 9, versículo 5, versículo 15, do livro de Atos, que Paulo, para ele, era um vaso escolhido para fazer o que os outros não faziam, para descortinar mesmo, para mostrar para os reis, gentios, todos os povos, a majestade de Deus, a revelação da graça divina. O próprio Pedro falou que alguns usavam até as palavras de Paulo e seus escritos para distorcer as verdades. E Paulo nunca distorceu nada. As pessoas que usavam e faziam isso. Mas aquele grande apóstolo, ele foi um apóstolo abortivo, ou seja, ele não acompanhou o ministério de Jesus, a morte e a ressurreição, mas ele pôs à prova o seu apostolado, quando ele mostrou ali aos irmãos de Coríntios que tudo que os apóstolos passaram, sofreram e conhecem, também ele. Ele disse: não me exaltando, mas se eles são, muito mais eu, e deu provas, incontestáveis a respeito disso. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, conforme havia dito. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, apóstolo, conforme está escrito, que foi testemunha da ressurreição, ministério, ressurreição e morte, findou-se ali. O apóstolo Paulo foi um dos últimos, apesar que há dados históricos que há um tratamento de Barnabé chamando-o de apóstolo e outros mais. Mas o apóstolo que algumas igrejas traduz para os dias atuais é o apóstolo que está escrito ali em Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10. Subindo a alto, levou cativo o cativeiro e deu dons espirituais aos homens. E ali tem 5 dons, entre pastores, evangelistas, doutores, profetas e apóstolos. Então o apóstolo é um dos dons, dons ministeriais da igreja. Então, mas não tem a mesma autoridade que os apóstolos de antigamente, porque hoje em dia é diferente. Hoje em dia o sujeito tem uma credencial e acha que ele é o segundo apóstolo Paulo, é o segundo apóstolo Pedro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um missionário hoje, uma pessoa que é enviada, é um apóstolo. A doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, não pode desassociar. Ou seja, quem pinta é pintor, o padeiro faz pão, essas coisas. Não se pode desassociar. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Atos 2:42, 2 Timóteo 3:16. Então, a Bíblia mostra aqui e Paulo tinha uma preocupação muito grande, que essa mensagem fosse levada adiante desse jeito. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Tem as referências aqui de Romanos 6:17, 1 Timóteo 1:3, 2 de Pedro 3:16. Assim como não se pode mexer na pedra angular, ou seja, se mexer, depois que ela for colocada, as paredes, tiver tudo no lugar, e alguém mexer naquela pedra, que era um monólito, era a coluna, se mexer nela, tudo cai por terra, a parede vai ruir, tudo vai desabar, tudo vai desmoronar, não se pode mexer. Então não se pode mexer na doutrina, nas bases feitas a partir da coluna que é Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada no alicerce, igualmente os fundamentos da igreja não podem ser violados. Acerca disso, o Senhor Jesus assegurou: as minhas palavras não hão de se passar. Lucas 21:33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída e anulada por revelação ou testemunho ou profecia posterior. Então nada
né, quando Paulo disse assim, que se um dos apóstolos, até uns anjos, apresentar um outro evangelho, está em Gálatas capítulo 1, que não seja o nosso, me parece que a partir do versículo 12, que esse evangelho, do 12 ao 17, Gálatas 1, do 12 ao 17, que esse seja anátema. Todo o evangelho, né, infelizmente, a igreja dos santos dos últimos dias, o Mórmon, baseia-se num outro evangelho de Cristo. Né? Diz assim, um outro evangelho de Cristo, que o anjo Moroni apresentou a Joseph Smith. Se apresentasse a mim, eu o repreendia em nome, com muito respeito ao nome, eu repreendia em nome de Jesus, e eu tenho certeza que esse anjozinho ia cair por terra, porque não se pode apresentar outro evangelho senão aquele o qual temos acesso, que é o evangelho de Cristo. Olha só quando fala da nossa transformação através desse evangelho. Inclusive, a maioria das seitas, né, e heresias foram formadas de pessoas que tiveram revelação de anjos apresentando outras coisas além daquilo que está escrito ou anulando aquilo que está escrito. Mas Apocalipse diz, no capítulo 21, que se alguém acrescentar ou tirar, vai se ver com Deus. Se acrescentar alguma coisa do que está escrito, Deus vai acrescentar tribulações para a vida dele. E se tirar de alguma coisa que está escrito, Deus vai tirar qualquer tipo de direito ao galardão e à vida eterna. Ou seja, a pessoa está em uma encrenca com Deus. E diz assim, o capítulo, deixa eu ver, Romanos. Capítulo 6 de Romanos, versículo 16, fala da nossa vida de outrora. Diz assim, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, outrora éramos escravos do pecado. Jesus fala isso em João no capítulo 8, os versículos 32 até o 44, dentro daquele texto ele fala isso, que por nos entregarmos ao pecado, nos fizemos escravos do pecado. Pedro diz que a quem nos apresentamos para servir, do tal nos fazemos servos. Então, Paulo diz a mesma coisa aqui, obedecendo o pecado ou obedecendo a justiça. Antigamente obedecemos ao pecado e éramos escravos do pecado. Olha o versículo 17, como fomos libertos. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, outrora éramos escravos, servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregues. Ou seja, quando nós obedecemos a forma de doutrina a qual nos foi entregue, essa forma de doutrina, versículo 18 diz assim, e libertados do pecado fosse feitos servos da justiça. Essa forma de doutrina foi a forma que os apóstolos trouxeram. Versículo 22 a seguir. E agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Versículo 23 é um clássico, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui mostra o seguinte, que nós somos libertos ao receber de coração a forma de doutrina a qual nos foi entregue. Qual é essa forma de doutrina? São os fundamentos, é a primeira carreira de tijolos que está em cima do alicerce. Essa primeira carreira de tijolos é a doutrina na qual a igreja cresceu. Todo edifício foi bem ajustado. O subtópico 3 fala assim, o testemunho dos profetas. Agora, por que testemunho dos profetas? A Bíblia fala apóstolos e profetas e não fala nesse texto profetas e apóstolos. Quando a Bíblia diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se a Bíblia fosse falar do Antigo para o Novo Testamento, cronologicamente deveria falar os fundamentos. A Bíblia diz assim, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Ela deveria, se fosse cronologicamente, conforme Antigo e Novo Testamento, deveria falar assim, edificados sobre o fundamento dos profetas e apóstolos, daqueles que estavam no Antigo até o Novo Testamento. Porque a Bíblia, quando fala desses profetas aqui, os fundamentos dos profetas e apóstolos, chama primeiro apóstolo. A Bíblia diz, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Porque estes profetas aqui não são os profetas do Antigo Testamento.
profetas literários ou não, ou seja, profetas não literários, a exemplo de Elias e Eliseu, que nunca escreveu livro nenhum. Profetas literários, Jeremias, Isaías, que escreveram livros. Independente se sejam profetas literários ou não, profetas maiores ou profetas menores, independente de qual seja a classe deles, não são os profetas do Antigo Testamento que Paulo está falando aqui, porque os profetas do Antigo Testamento não tinham essa revelação. Deus não havia descortinado o véu da revelação para eles. Eles não tinham conhecimento da existência da igreja. Então aqui fala dos profetas do Novo Testamento, aqueles profetas que eram líderes da igreja, que tinham cargos ministeriais, tais como os apóstolos da igreja primitiva, não os apóstolos de Cristo, mas os apóstolos da igreja primitiva, que eram cargos ministeriais, conforme está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Então a Bíblia diz assim, a palavra grega profetes significa proclamador, intérprete da revelação divina. Então, aqui esse profetes é uma tradução do grego do hebraico nabi, da raiz nabá, ou seja, nabá é aquele que tem a inspiração, é aquele que fala algo de Deus, é aquele que é o interlocutor que recebe nos ouvidos e transmite com a boca. Esse é o nabi da raiz nabá, profeta. Inclusive, tem uma das nossas aulas que fala sobre o profeta Samuel. Dê uma olhada na playlist, aqui no canal Amo EBD, que você vai ver e você vai se deleitar a respeito do que a Bíblia chama de profeta. Por exemplo, lá você vai aprender que existe 445 referências na Bíblia a respeito de profeta. 445 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Inclusive, é em Gênesis que Deus, dessas 445 vezes, usa a primeira vez a palavra profeta para chamar Abraão de profeta. Então, o primeiro profeta na Bíblia, conforme está em Gênesis capítulo 20, é Abraão. Então, Gênesis capítulo 20, versículo 7, Deus fala pela primeira vez a palavra profeta. E lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 9, a última vez aparece a palavra profeta ou profetas. Então, dessas 445 referências bíblicas, sendo que 290 no Antigo Testamento e um pouco menos que 155 vezes no Novo Testamento, 290 e 155, a Bíblia mostra que menos vezes fala de profeta no Novo Testamento e mais no Antigo. Mas a diferença é que o profetes do Novo Testamento e o nabá ou nabi do Antigo Testamento são diferentes nesse ponto de vista aqui, que os líderes da igreja, que eram pregadores, eram chamados de profeta, aqueles que usavam a palavra de Deus para trazer uma revelação para o povo. Então, hoje nós podemos dizer que alguns são profetas, né? São como se fosse um reconhecimento de algo que eles fazem no seu ministério, tal como os apóstolos, que nós podemos considerar e não nivelar os apóstolos de hoje com os apóstolos de Cristo, ou nivelar os profetas de hoje com os profetas do Antigo Testamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ordem da frase em Efésios capítulo 2, versículo 20, a ordem começa de apóstolo. Apóstolo e profeta indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa. Foi isso revelado pelo Espírito Santo aos profetas no Novo Testamento, ou seja, os do Antigo Testamento não tinham conhecimento nenhum dessas verdades, e eu vou mostrar por quê. Por exemplo, assim os profetas neotestamentários, ou seja, os profetas do Novo Testamento, que falaram inspirado pelo Espírito Santo, conforme Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21, tem até essa referência aqui, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Ao entender isso, você vai lá, reporta-me ao que está escrito em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 10, ele fala assim, que Deus o chamou e o colocou como um sábio arquiteto, para construir, fazer algo dentro de um fundamento, edificar em um fundamento. O versículo 11, do mesmo capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, e o fundamento é Cristo, e não se pode colocar outro fundamento. Outros podem edificar, não só eu como um sábio arquiteto, mas que todos que edifiquem nesse mesmo fundamento.
Paulo estava como líder dizendo que as almas que ele ganha e as pessoas que ele instrui ou que doutrina é nessa base, neste fundamento desse monólito, dessa coluna que é Cristo, cujo fundamento, a primeira carreira de tijolos é a doutrina apostólica, e a partir dali ele estaria edificando a igreja como edifício. Os profetas de antigamente não tinham essa ideia de que Deus iria salvar os gentios. Essa ideia de em Abraão ser abençoado todas as famílias da terra, o máximo que a compreensão humana judaica conseguia entender era que todos os gentios tinham direito a ser judeu pelo proselitismo. O que seria proselitismo? Eles passavam por algumas cerimônias e rituais para se transformar em alguém aceito entre os judeus, mas que não era da linhagem de nenhuma tribo. Então eles eram circuncidados para ter direito, aliás, ter alguns deveres, conforme o dever judeu, de guardar o sábado e fazer tantas coisas, mas mesmo assim eles eram hostilizados e inferiorizados, por não ser descendentes direto de Abraão. Esse era o máximo de compreensão que a cabeça judaica tinha na época. Os profetas não eram diferentes. A exemplo disso, você quer ver? Jonas, quando a Bíblia diz, Deus mandou ele profetizar em Nínive, e ele perguntou: Senhor, uma nação ímpia, inimiga inclusive do teu povo Israel, por que o Senhor está mandando que eu vá lá para trazer uma mensagem de perdão e de arrependimento? Ele fugiu, ele não quis ir. Porque na compreensão de Jonas, aquele povo não era merecedor. E Deus estava dizendo nas entrelinhas, dizendo: Jonas, aquele povo também será o meu povo. Eu não sou apenas Deus de Israel. Então, por isso que essa cultura judaizante que prevalece, infelizmente, em algumas igrejas, não é bíblico. Porque Deus, eu amo a nação israelita, nós amamos Israel, mas Deus não é apenas Deus de Israel. Hoje Israel é tão importante quando se fala em termos de salvação para Deus, como o Brasil e tantas outras nações. E eles não entendiam naquela época, mas Deus, por algumas revelações assim, piscando, fragmentos da revelação, Deus de vez em quando falava com os povos. Quando disse: em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, e Deus não estava fazendo com que eles entendessem que através do proselitismo, que eles iam recrutar pessoas de outras religiões, para fazerem prosélitos do judaísmo, para conhecerem Deus. Não, era apenas um veículo de informação para que eles entendessem a lei, entendendo a lei, iam entender a revelação do Messias que seria manifesto. Isaías fala que Deus seria honrado por um povo de uma língua diferente, de uma língua estrangeira. E que seria esse povo, Isaías? O melhor texto de Isaías é capítulo 11, versículo 10, quando ele diz assim, que da raiz de Jessé. E quando ele fala da raiz de Jessé, ele não só fala da tribo de Judá, ele fala propriamente daquele que é a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, de Cristo, Jesus, que foi a raiz de Jessé. E Isaías diz assim, da raiz de Jessé, Deus fará um pendão, um pêndulo sobre todas as nações, ou seja, ela estará acima, protegendo, acobertando, trazendo todas as nações. Isaías, o que você quer dizer com isso? A gente não está entendendo. Pois é, Isaías quis dizer isso, que em Cristo, na raiz de Jessé, todas as nações gentílicas seriam salvas por Deus. Malaquias fala a respeito dessa intenção de Deus de trazer um povo estrangeiro. Quando Jesus estava falando lá no capítulo 10 de João, versículos 8, 9, que ele disse que é a porta, versículo 9, eu sou a porta das ovelhas, que entrar por mim, salvar-se-á, entrará, achará pastagem. Versículo 10, ele disse, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Dentro daquele contexto ali que ele fala de bom pastor, que ele diz no versículo 17 e 18, que ninguém toma a vida dele, mas ele diz, de mim mesmo a dor, porque esse mandamento eu recebi do meu pai, por isso que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomar, mas ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Jesus, nesse contexto, você observa que ele falou a partir dos versículos 11 a seguir, que ele tem outras ovelhas que não eram daquele rebanho e eles não entendiam. Claro que cada seita puxa para essa brasa para sua sardinha, como os mormons. Ele fala que essas ovelhas eram os índios da América do Norte, na época que Jesus foi lá e foi arrebatado e pregou para eles lá. Enfim, não quero entrar no assunto de
de falar sobre heresiologia, nada disso, nem apologética, mas assim, dentro desse contexto bíblico, é muito claro isso. A Bíblia de Estudo Pentecostal, do saudoso Donald Stamps e do pastor Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, foi meu mestre, e tantas outras Bíblias, como a Bíblia de Matthew Henry, a Bíblia Genebra, quando ela fala do assunto, eles chegam em um denominador comum, que estas outras ovelhas, que Jesus estava falando, ainda tem outras ovelhas que não são desse rebanho, era nós, os gentios, para que os apóstolos começassem a entender que os gentios seriam abraçados por Deus, mas havia uma dificuldade da mente judaica entender isso. Por isso que quando Deus deu a revelação a Pedro no capítulo 10, para ele ir à casa de Cornélio, Deus desceu um cesto e vários animais, mandou ele matar e comer. Ele disse: Senhor, eu sou judeu, estou em jejum, o Senhor quer que eu quebre meu jejum matando o animal imundo desse e comendo? Aí Deus disse assim: não chame, meu filho, imundo aquilo que eu purifiquei. Ou seja, enquanto você julga os gentios imundo por não ser de origem judaica, eu os santifiquei, eu os purifiquei, eu estou convertendo, trabalhando entre os gentios, para que em Cristo, em Jesus, em meu Filho amado, seja bendita todas as famílias da terra. Se agreguem homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Esse Deus é lindo e maravilhoso. Os profetas da antiga aliança não tinham essa compreensão de que os gentios seriam abençoados com a salvação, tal como os judeus eram um povo salvo. Mas num relampejo de glória, de revelação, Pedro, quando pregou a família de Cornélio, ele diz lá no capítulo de número 10, olha só, versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar de que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Versículo 43, dobre a sua atenção, diz assim: e a este dão testemunho todos os profetas que passaram do Antigo Testamento, todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Ou seja, esse perdão de todos pelo seu nome está incluso nesse todos os gentios, toda a nação que não é judia. Então Pedro estava começando a entender as verdades veterotestamentárias reveladas nesse instante em Cristo. A Bíblia mostra, por exemplo, que no capítulo 13 de Atos, versículo 1, juntava em Jerusalém, ali naquela reunião, doutores e profetas, e dentre eles está Barnabé. Então havia muitos homens que tinham essa nomenclatura de profetas ou doutores. A Bíblia destaca um por duas referências. Em Atos capítulo 11 e Atos capítulo 21, a Bíblia mostra um homem chamado Ágabo, e aquele mesmo profetizou no capítulo 11 de Atos a respeito da fome no mundo inteiro, na época do imperador Cláudio, e também o mesmo profetizou no capítulo 21 a prisão de Paulo. E para encerrar essa parte, para você entender, aos Efésios capítulo 3, versículo 5 está escrito: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, os profetas que Paulo estava falando aqui eram os profetas do tempo dos apóstolos. O que não havia sido manifestado antes, que era Jesus como Salvador de todos os povos, agora Deus havia revelado aos seus apóstolos e profetas. Agora o tópico de número 3 e o último de todos diz assim: edificados para a morada de Deus. Nós somos edificados. Paulo se considera como um sábio arquiteto, que ele o mesmo estava trabalhando, edificando a igreja nesse fundamento, e diz assim o primeiro subtópico: edifício bem ajustado, aquela pedra que seria a coluna, o monólito, que deveria ter precisamente aqueles 90 graus bem calculados, milimétricos, aquela pedra reta, era a que dava base para toda a construção. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, ou seja, não é aceitar a Cristo ou o convite de Cristo e permanecer imaturo na fé, mas crescer de degrau em degrau até alcançar a estatura varonil. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Você não cresce a parede de um lado e depois que ela estiver no topo, aí cresce a outra parede, não, mas é harmoniosamente, você vai crescendo o edifício inteiro, por inteiro ele vai crescendo de forma harmoniosa. O que isso quer dizer? Vamos lá. O crescimento da igreja
também depende de tudo de ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. 1 de Pedro 1,14 e Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala dos frutos. O desenvolvimento prossegue até alcançar a média completa de Cristo, Efésios 4,13. Pois todo crente bem ajustado, torna-se templo santo do Senhor. Não há vaga para mais nada, está bem ajustado. As pedras estão sobrepostas, presas uma na outra. Aí mostra a unidade do corpo de Cristo, a igreja, como membros que são interdependentes. Assim como o fígado, ele não faz o mesmo trabalho do coração, que não faz o mesmo trabalho do intestino, que não faz o mesmo trabalho dos rins. Mas se um desses parar de funcionar, todo o corpo morre, tá? Está tudo bem ajustado. 2, o segundo subtópico, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo, o vocábulo é naom, de nãos. Esse nãos que designa o recinto interior mais profundo, o lugar secreto, ou seja, o lugar santíssimo. Como eu falei, o templo, ele assemelha-se a nós, por isso que nós somos moradas de Deus Espírito, nós somos templo. O templo havia o pátio externo, havia o lugar santo e havia o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Assim é o homem. Deus, quando fez o homem, Deus estava olhando para o templo na sua eternidade. Então Deus fez o homem espírito, alma e corpo. Nessa figura, você entrasse de lá para cá, no templo, estava ali o pátio, o lado externo, o lugar santo e o santo dos santos, ou seja, espírito, corpo, alma e espírito. E adentrando de lá para cá, do meu lado esquerdo, do teu lado direito, havia a mesa dos pães asmos, do lado de cá, que é o meu lado direito e o teu lado esquerdo. Havia ali o candelabro, aqui na frente a mesinha do incenso, e após a mesinha do incenso, a cortina, e após a cortina, lá dentro, no lugar santo dos santos, que aquela cortina dividia o lugar santo do lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos, estava a arca, que era a glória de Deus, a presença de Deus. Então ali, aquilo significa dentro de nós, nosso íntimo, a glória de Deus, a presença de Deus. O candelabro significa Jesus iluminando a nossa vida, Jesus como luz do mundo. Do lado de cá, que é o meu lado esquerdo e o teu lado direito, está a mesa dos pães asmos, Jesus como o pão da vida e a palavra de Deus que nos alimenta. E aqui na frente, que é a mesinha de incenso, aquela mesa que tinha mais ou menos 52 centímetros de largura, 52 centímetros de espessura, com altura de mais ou menos 1,10 m. Aquela mesinha de incenso é o lugar da oração, a importância de se orar. Então ali é a fotocópia, o retrato do homem como templo de Deus. A conclusão diz assim: a comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas não podem ser revogados. Então eu concluo dizendo o seguinte, que se alguém te apresentar outra doutrina ou qualquer outra coisa baseada só na sua fé, responda a essa pessoa: a minha fé só vai até onde está escrito. Eu só posso ir aonde a Bíblia me manda ir. Então, além do que está escrito, rechace, jogue fora, esqueça. Se você quer agradar a Deus, o fundamento da sua fé, as bases da sua fé, foram as doutrinas que te foi ensinada pelos santos apóstolos e profetas, inclusive dos dias atuais, os teus pastores que baseiam a mensagem que ele prega para você, baseia no evangelho bíblico, no evangelho de Cristo. E esse fundamento é irremovível e inabalável. Eu lembro que morei numa casa em 91 e eu nunca esqueço que o vizinho comprou um terreno e foi construir a sua casa e cavou o alicerce, arrancou uma pedra do alicerce da minha casa. Sabe o que aconteceu? Aconteceu um buraco entre a sala e a cozinha e a minha casa quase desabou, desmoronou. Tentaram ali agilizar para que a casa não caísse, a casa não caiu, mas em contrapartida perdeu o valor do imóvel, teve que vender ela num valor bem mais barato por conta daquele incidente. Então a pedra do alicerce não pode ser removida. E no caso de Jesus, ele não era uma das pedras, era a principal, a pedra da esquina, a coluna que sustentava todo o edifício, ou que sustenta todo o edifício. Então esteja edificado em Cristo, firmado nele, e você não será abalado. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Junte sua família e vamos orar agora. Eu quero orar por você e sua casa. Pai, abençoe todas as famílias
Ó Deus, todas as casas, famílias representadas por pessoas que estão me ouvindo agora. Senhor, eu sei com todos os professores de escola bíblica, superintendente e também alunos, homens de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil que possa estar me ouvindo agora. Estende tuas mãos, abençoando lares e famílias, pais e mães desesperados que estão, Senhor, precisando do teu auxílio, do teu amparo, da tua ajuda, dos teus cuidados paternais. Senhor, quebra toda a maldição, repreende o vírus, repreende as doenças, neutraliza toda a ação do mal. E eu te peço, Senhor, consola os corações que estão desesperados. Abençoa o teu povo para que firmados em ti eles estejam, através da doutrina bíblica do evangelho puro de Cristo Jesus. Abençoa o teu povo agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Seja muito bem-vindo, você não pulou aqui de paraquedas, foi Deus que te trouxe aqui. Desse lado, deixe o seu joinha, o seu like é muito importante, é uma aprovação para que o YouTube entenda que essa mensagem deve ser divulgada e o canal vai crescer. Você que não está me assistindo no canal Amo EBD, mas está no canal da igreja, independente seja da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu ou de Irajá, você seja muito bem-vindo e eu peço encarecidamente, carinhosamente, se inscreva no nosso canal Amo EBD, não vai alterar nada, tá bom? Se inscreva porque você vai estar fortalecendo essa obra. Deus te abençoe, até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus. Fique na paz.